Nesse vídeo nós vamos falar sobre os fatores que influenciam a entalpia. Já falamos no exercício do vídeo anterior que a quantidade de reagentes é um desses fatores, porque é basicamente isso. Olha, aqui nós temos uma equação termoquímica balanceada. Nós temos aqui, ó, 2 mols de hidrogênio com 1 mol de oxigênio formando 2 mols de água, e a isso nós temos um ΔH negativo, uma reação exotérmica com liberação desse valor aqui em quilojoules. Ok, se eu divido essa quantidade de mols pela metade, ou seja, de 2 mols eu passo a ter 1, de 1 mol eu passo a ter meio, de 2 aqui eu passo a ter 1, eu tenho que dividir também o valor da entalpia. Dividido por 2 eu vou ter exatamente a metade. Então existe uma proporção e essa proporção pode fazer aumentar ou diminuir o valor da entalpia. O próximo fator aqui seria o estado físico dos reagentes e dos produtos. De que estado físico eu parto ou para qual estado físico eu quero chegar. A que estado físico eu quero chegar. Então, a exemplo da água, né, que é uma transformação física aqui, nós podemos ter a absorção ou a liberação de calor. Nesse caso aqui, nós temos a formação da água e nós temos aqui a formação no estado de vapor. Para a formação do estado de vapor, eu tenho uma entalpia associada. Para a formação no estado líquido, eu tenho outra entalpia, e para a formação no estado sólido, eu tenho outra entalpia associada. O mesmo pode ser verdade se a gente pensar que aqui, ó, na mudança de estado físico, né, na fusão da água ou na vaporização, eu também tenho entalpias associadas. Então, para eu dizer que eu vou fazer uma reação química, eu preciso dizer qual o estado físico que eu parto dos meus reagentes ou para qual estado físico eu quero chegar com os meus produtos. O próximo fator seria o estado alotrópico. E aí o estado alotrópico vai ser uma propriedade interessante, porque no caso do carbono, do enxofre, do oxigênio, onde a gente tem o oxigênio molecular ou o ozônio, são todos estados alotrópicos onde a gente tem uma molécula com um elemento, né, podendo ser organizada de formas diferentes. E essas formas diferentes de organização, elas podem ali ter uma variação de entalpia quando mudam de uma forma para outra. Por exemplo, nós podemos ter o carbono no estado grafite ou no estado diamante. Eu tenho uma variação de entalpia aqui associada a essa mudança de estado. Esse gráfico mostra também uma entalpia de formação do CO2 a partir da reação carbono com oxigênio. E nós temos essas diferenças aqui de entalpias justamente porque nós partimos de estados alotrópicos diferentes. Então, nós precisamos entender que estado nós estamos partindo para a gente calcular essa entalpia dessa determinada substância ali na equação. E nós fizemos cálculos de produtos e reagentes até agora, mas qual seria então a entalpia de formação de cada substância dessa? Para entender essa entalpia de formação, nós temos que ter um parâmetro, nós temos que combinar algumas coisas. Nós combinamos, por exemplo, que a altitude é uma medida a nível do mar. Nós combinamos também que o térreo é o nível do chão em um prédio. Então, para a entalpia de padrão de formação, nós devemos combinar aqui. Nós temos um elemento no estado padrão, que seria o nível 0, aqui no caso do carbono seria o grafite, que vai ser o seu alótropo mais estável, a 25 graus Celsius e a 1 atm. Nessas condições, nós convencionamos que essas substâncias puras, como por exemplo o carbono aqui à esquerda, ou o oxigênio à direita, elas sejam classificadas como 0. A partir daí, se eu tiver mudança no estado alotrópico, ou se eu tiver reação com algum outro elemento para a formação de uma outra substância, né, de um composto, aí sim eu poderia medir a entalpia de formação desse composto. Então aqui nós temos o oxigênio gasoso, nós temos aqui no estado alotrópico de ozônio e no estado mais raro ainda, onde o oxigênio encontraria-se sozinho. Então nós convencionamos que o estado mais estável seria o oxigênio molecular O2 a 25 graus Celsius a 1 atm. Esse seria o estado
padrão dele. Assim como nós podemos ter o estado, a energia padrão de formação da água. Nós partimos aqui a partir do hidrogênio molecular e do oxigênio molecular. Ambos são atribuídos com energia padrão de formação 0, só que unidos em reação, nós temos aí uma liberação de menos 286,6 kJ, que vai ser exatamente a entalpia de formação da água. Entalpia de formação da água no estado líquido. Se fosse no estado sólido, no estado gasoso, provavelmente esse valor seria diferente, porque a gente já tem a própria variação de entalpia entre os estados físicos. Essas entalpias padrão de formação, elas são todas tabeladas, né? Aqui nós podemos ter o exemplo de compostos de cálcio, por exemplo, onde o cálcio sozinho, cálcio puro, ele estaria com entalpia de formação 0. Ele estaria no estado padrão. O cálcio combinado com o oxigênio, como óxido de cálcio, como hidróxido de cálcio, teria aqui outras energias de entalpia de formação padrão associadas, assim como o carbono no estado aqui de grafite, que é o alótropo mais estável, seria 0, e eu teria aqui uma diferença de entalpia de formação para o diamante, para o monóxido, dióxido de carbono, metano. Nós temos aqui a entalpia de formação de alguns ácidos de halogênios, né, de alguns hidrácidos de halogênio. Nós temos aqui alguns compostos de nitrogênio, onde o nitrogênio molecular vai estar aqui na entalpia de formação padrão 0. O sódio aqui também na entalpia de formação padrão 0, onde aqui nós temos o cloreto de sódio com entalpia de formação também já tabelada. Esses valores eles são tabelados. Outro tipo de entalpia que geralmente a gente vê tabelado e é geralmente bem discutido é a entalpia de combustão. Na entalpia de combustão nós temos a reação com o oxigênio formando CO2 e água. Isso daqui acontece nas combustões. Nós temos aqui no caso um hidrocarboneto, nós temos um álcool, né, entrando em combustão, nós temos valores de energia exotérmicos, né, são sempre reações exotérmicos, valores de ΔH negativo associados a essas entalpias de combustão, e nós temos valores tabelados para alguns compostos também na entalpia de combustão, por exemplo, aqui o metano, etano, acetileno, nós temos aqui hidrocarbonetos, álcoois, compostos carbonilados, todos com entalpia padrão de combustão também tabeladas. Vamos ver como é que fica agora um exercício sobre entalpia padrão de formação. Considere os seguintes valores das entalpias padrão de síntese do HCl, que é o ácido clorídrico, a partir dos mesmos reagentes no estado gasoso. Então nós temos dois valores aqui de entalpia de formação para o HCl, um valor no estado gasoso e um no estado líquido, porque entre os estados nós já temos uma variação de entalpia. Calcule a entalpia padrão em kJ por mol de vaporização do HCl e nomeie duas mudanças de estado físico dessa substância que sejam exotérmicas. Então, duas mudanças que sejam exotérmicas, que liberam calor. Se eu passo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho que liberar calor nesse processo. Se eu passo do estado líquido para o estado sólido, eu também vou liberar calor. Então eu tenho aí a condensação, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, é um processo exotérmico, e eu tenho também a solidificação ou congelamento quando eu passo do estado líquido para o estado sólido. Pede aqui a entalpia padrão de vaporização. Se é de vaporização, olha só, vai ser do estado líquido para o estado gasoso. E se eu quero passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso absorver energia, porque eu preciso aumentar o movimento, a energia cinética dessas moléculas na passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, na vaporização. Isso significa que eu vou ter aqui o estado final menos o inicial, então eu vou ter a variação da entalpia padrão de formação do HCl no estado gasoso, que seria o final, menos a entalpia padrão de formação do HCl no estado líquido. Então seria aqui menos 92,5 menos
menos 108,7. Fazendo essa subtração aqui, nós vamos ter aqui o valor de mais 16,2, ou seja, para vaporização, eu com certeza vou ter que ter um processo endotérmico, eu vou ter que ter uma absorção de energia. Então eu vou ter uma diferença entre os dois, só que com um valor positivo, porque foi de um processo de vaporização. Nessa próxima questão, ela fala o seguinte: analisando o diagrama de entalpia a seguir, calcule a variação de entalpia para a reação representada pela equação. Então, aqui nós temos uma equação de decomposição do CO2 em carbono, grafite e oxigênio. Nós já sabemos que o carbono, grafite aqui, ó, o carbono e o oxigênio nos estados fundamentais, nos estados padrão, eles vão ter entalpia de formação zero. Se o carbono reage com o oxigênio, ele forma monóxido de carbono e aqui eu vou ter uma variação de entalpia associada. Se o monóxido de carbono reage de novo com o oxigênio, ele vai formar o dióxido de carbono e aqui eu vou ter uma outra variação de entalpia associada. Então, calcule a variação de entalpia para essa reação aqui, ou seja, essa reação de decomposição vai estar nessa seta aqui, gente, virada para cima, essa seta apontada para cima, vai ser esse pedaço aqui. O processo todo de formação do dióxido de carbono, que está aqui embaixo, ele tem esse valor aqui de variação de entalpia, esse valor aqui, que vai ser de menos 393,5 kJ. Eu vou subtrair pelo valor que a questão já me deu, que é de formação do CO2 a partir do monóxido com o oxigênio. Vou tirar essa diferença aqui. Então vai ficar esse valor 393,5 menos 283. Eu vou ter aí um valor de 110,5. Então, quando eu somo 110,5 com menos 283, eu tenho esse valor aqui total. Eu preciso saber essa diferença daqui foi de 110. Esse sinal vai ser positivo ou negativo? Se essa seta aqui ela está voltando, então eu tenho uma absorção de energia, eu tenho uma absorção de calor. Se eu tenho uma absorção de calor, então essa reação ela vai ser endotérmica, ela vai absorver calor. Eu vou ter aqui o valor de 110,5 para essa reação aqui. Essa questão fala o seguinte: Hot Pack e Cold Pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2 representados a seguir. De acordo com a notação química, pode-se afirmar que a equação 1 e 2 representam processos de... Esse Hot Pack e Cold Pack foi o que eu falei no vídeo anterior sobre aquelas compressas quentes e frias. E essas aqui são as reações que estão associadas. Então, essa reação de cima aqui, nós temos uma absorção de energia. Se nós temos uma absorção de energia, para acontecer a reação, vai retirar essa energia do meio. O material ali, ele vai ficar geladinho, ele vai ficar resfriado. Então significa que essa daqui vai ser a compressa fria, né? A 2, nós temos uma liberação de energia, que é uma transformação exotérmica, né? São entalpias de dissolução. Aqui nas alternativas, tem duas de dissolução e duas de diluição. Eu já respondi, vai ser dissolução, não vai ser diluição. São processos diferentes. Na diluição eu vou diminuir a concentração, enquanto dissolução eu vou estar colocando misturando um soluto com solvente.
né? Eu vou estar dissolvendo. A dissolução sendo a equação 1 para o hot pack e 2 para o cold pack. Não, porque a 1 vai ser justamente o cold pack, né? Já que o ΔH positivo aqui indica absorção de energia e a absorção indica resfriamento. Então, seria a letra B, né? Dissolução sendo a equação 1, o cold pack, e a equação 2 para o hot pack. No próximo vídeo nós vamos ver mais um pouco sobre equações termoquímicas e dessa vez a lei de Hess, que é a combinação de equações termoquímicas.